a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Boa noite, queridos! Boa noite! Graça e paz! Que bom estarmos juntos, que bom ver você aí, que bom saber que você está conosco mais uma noite, mais um domingo, né? E essa semana, como é que foi? Espero que tenha sido uma semana de muita alegria, de muita paz, de desafios do Senhor também, né? Porque também a gente aprende quando isso acontece, quando esses desafios vêm, quando a gente precisa se esforçar um pouco mais, a gente aprende, a gente começa a valorizar um pouco mais essa nossa caminhada, nesse nosso crescimento em família, como igreja, como pessoa, né? Isso vai nos lapidando. Que bom que você está aí, que bom que a gente pode ter esse tempo juntos. Eu quero muito pedir a tua atenção aí, para que a gente possa aí durante um tempinho aqui, compartilhar algo de Deus para você, compartilhar algo do Senhor Jesus para sua vida, tá certo? Mas antes mesmo disso, eu preciso te convidar, porque todas as segundas nós estamos orando no nosso templo, segundas de intercessão, às 18h30, nós temos buscado ao Senhor como igreja, como família, orado pelos enfermos, orado pelos casais, orado por famílias, pelos filhos, por um monte de coisa, por um monte de situação, e nós temos ali clamado ao nosso Deus e temos buscado a face do Senhor. Então eu quero já te convidar, você está comigo nas segundas, orando conosco. Pastor, eu não posso ir, não tenho como. Muito bem, deixa o seu pedido aí embaixo, deixa o seu pedido aí, que a gente vai orar pelo seu pedido e vamos buscar a face do nosso Deus lá na segunda-feira. Tá certo? E aí, já aproveitando que você vai deixar o seu pedidinho embaixo, já aproveitando que você vai escrever aí o seu pedido, não esquece de compartilhar o culto de hoje, de compartilhar essa palavra. Não esquece de marcar o seu amigo aí para que ele possa estar ouvindo, participando conosco. Quer ver uma outra coisa? Marca um jovem que você conhece aí também.
todos os sábados nós estamos tendo aí o nosso encontro de rede jovem. Nossa galera jovem tem se encontrado aos sábados e tem feito ali uma reunião jovem muito gostosa, muito legal, e vale muito a pena você participar dessa reunião. Tá certo? Dito isso, queria partir com você então para aquilo que Deus colocou no meu coração para o dia de hoje, para esse tempo que nós vamos ter juntos aqui como igreja, tá bom? Eu queria sugerir como tema para hoje, queria aí estar contigo como tema para hoje, dizendo que Ele continua sendo bom. Cantamos domingo passado essa canção lá na igreja. Cantamos domingo passado e essa canção fez com que eu pudesse lembrar de algumas conversas que eu tive durante a semana com os discípulos, no meio do discipulado, lá no pequeno grupo com a galera. E isso me fez pensar. E em cima disso, resolvi trabalhar com você essa noite, nesse tempo contigo aqui, afirmando, isso é uma afirmação, dizendo que Ele, quando eu digo Ele, eu estou me referindo a Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo muito bom. Pense comigo. Duas perguntas para a gente poder conversar um pouquinho, para a gente poder pensar junto aqui. Pense comigo. E se Deus dissesse não? Raciocina comigo. E se Deus dissesse não? E se Deus fizesse silêncio? Não dissesse nem que sim, não dissesse nem que não, não dissesse espera, mas se ele fizesse silêncio, se você não conseguisse enxergar a voz, a resposta de Deus no meio de algumas coisas. Pensou? Raciocinou um pouquinho? Conseguiu se imaginar nessa situação? Você aguardando uma resposta de Deus e Deus diz para você não. Ou você aguardando uma resposta de Deus e Deus não diz nem que sim, nem que não, nem que espera, ele fica em silêncio. Fica ali em silêncio e você fica aguardando. Pois bem, essa foi a temática, esse foi o tempo, isso foi algumas conversas, alguns bate-papos que nós tivemos durante a semana passada com algumas pessoas no discipulado, com algumas pessoas durante essa semana, no início de semana também. Nós tivemos esse bate-papo e essa conversa. E essa conversa nos levou a falar um pouquinho sobre o fato de muitas vezes as respostas que Deus nos dá não ser a resposta que eu espero. A resposta que Deus traz ao meu coração não ser a resposta que eu estou esperando. Falávamos do fato de muitas vezes olharmos para os acontecimentos em nossas voltas e percebermos que muitas vezes as coisas não saem conforme a nossa vontade, ou não saem conforme o que a gente tinha planejado, ou quem sabe, de acordo com aquilo que eu tinha sonhado. Essa foi a nossa temática durante essa semana. Nós batemos um papo bem gostoso, muito produtivo, um papo que encheu muito os nossos corações, porque nós falamos sobre esses fatos e trouxemos ao nosso coração certo amadurecimento para pensarmos naquilo que nós devemos fazer enquanto nós nos deparamos com esta situação, com a situação de ouvir um não, com a situação de ouvir uma espera, com a situação de ver o silêncio e mesmo assim acreditar que Deus continua sendo bom. Em um bate-papo no discipulado, nós levantamos essa questão sobre o fato de Deus não fazer as coisas que pedimos, sobre o fato de Deus não realizar aquilo que nós realmente acreditamos ser necessário para a nossa vida. E foi uma conversa muito boa, uma conversa muito agradável. E dentro dessa conversa foi possível construir algo que mudou o modo de visão das pessoas. Enquanto nós conversávamos, enquanto nós falávamos sobre isso, enquanto nós amadurecíamos a nossa ideia de entender o quanto Deus tem sido bom, mesmo que as coisas não aconteçam como nós queremos, o quanto isso fazia e nos fazia sentir bem, nos fazia nos sentir cada vez mais próximo da vontade de Deus e de compreender essa vontade de Deus. Mudou a visão, principalmente como devemos observar essas coisas. Observar onde está a mão de Deus, observar o que Deus faz, observar que o que Ele faz
e o que ele deixa de fazer não muda o fato dele ser Deus. Compreender que quando Deus me diz não e que quando Deus diz para mim esperar ou quando ele fica de silêncio, não muda o fato dele ser Deus. E para isso nós precisamos construir um caminho onde nossos corações precisavam criar convicções. Ou seja, nós construímos um caminho, nós construímos uma caminhada juntos, onde o meu coração e o coração daquela pessoa que estava comigo, e o coração daqueles que estavam comigo, e o coração daqueles que ainda não conseguiram viver com esse não, precisavam criar convicções. E sobre essas convicções e sobre essas compreensões, eu gostaria muito de falar com você hoje, sugerindo como tema que Ele, Deus, continua sendo bom. Construímos um caminho que criasse no nosso coração convicções e compreensões a ponto de percebermos que mesmo quando as coisas não saem da forma que eu quero, da forma que eu espero, Deus permanece sendo bom na minha vida. E para a gente não ficar aqui achando que Deus só diz não para nós, que Deus não atende somente à nossa vontade, que principalmente Deus não atende aquilo que nós falamos porque nós temos a tendência de achar que Deus só é bom se Ele nos diz sim. Nós temos a tendência humana de acharmos que Deus só é bom quando Ele nos diz sim. E aí, se a gente pudesse trazer isso para a nossa convivência aqui mesmo, entre nós, né, como família, como sociedade, nós também temos essa tendência de achar que a pessoa, que o outro só é bom, só é legal, que o outro só é realmente uma pessoa boa de se conviver quando ele diz sim para mim. Quando ele está dizendo sim, ele é um cara legal, ele é um cara bom. A partir do momento que ele diz não, e não importa se esse não é para poder me proteger, não importa se esse não é para fazer com que eu não corra nenhum perigo, ele já não é um cara tão legal, ela já não é uma pessoa tão legal. Se a gente pensa em sim família, enquanto o meu pai abre mão de tudo e diz sim, sim, sim o tempo todo, enquanto a minha mãe faz isso, eles são ótimos pais. A partir do momento que o meu pai diz não, que o meu pai diz que eu não posso fazer isso, que a minha mãe diz isso, então ela passou a ser uma pessoa muito ruim. Ele passou a ser pais ruins. E a gente tem essa tendência muitas vezes. E para não ficar parecendo que só com a gente que acontece isso, eu queria ler com você um texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 até o 9. Diz assim Paulo: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes, olha o que Paulo está dizendo, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha só, Paulo também recebeu não. Paulo também recebeu não do próprio Deus, do próprio Jesus. Quer ver? Vai comigo então a Marcos capítulo 14. Vou te convidar aí Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, nós vamos ver Jesus falando com o Pai. Versículo 33, tá? Marcos 14, versículo 33 em diante. Ele vai dizer assim: levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Está acompanhando comigo? Você está acompanhando comigo o texto? Olha só, vamos seguir então. Ele, só para você pegar essa parte, diz: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres.
Então, voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Simão disse a ele, Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. E você sabe o que aconteceu, né? Jesus Cristo olha para o Pai, Jesus Cristo olha para o nosso Deus e diz para ele, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E o que Deus faz? E o que o Pai faz? O Pai diz não, porque a morte de Jesus era algo que ele precisava passar para que eu e você tivéssemos vida eterna. Então, o não dito a Jesus tinha um motivo maior, que algo bem maior do que talvez o próprio Jesus pudesse imaginar ou seus próprios discípulos ali. O não a Paulo sobre o espinho na carne tinha um motivo bem maior, porque ele lapidava Paulo com aquele espinho na carne. Mas o que eu quero que você entenda e o que eu quero que você tenha no teu coração é que não é só eu e você que recebemos não. Não é só eu e você. O próprio Jesus recebeu um não. O próprio Paulo também já recebeu um não. E eles não deixaram de cumprir com aquilo que Cristo tinha para a vida deles. E eles não deixaram de cumprir com aquilo que Deus Pai tinha para a vida deles. E aí, meu querido, meu irmão, eu queria trabalhar contigo este caminho, esta construção de convicções e de compreensões para que a gente possa realmente saber e entender, e no final de tudo isso, entender que Deus continua sendo bom, mesmo quando ele diz não. E a primeira coisa que eu quero trazer ao teu coração aqui, e a primeira construção, o primeiro tijolinho dessa construção, desse caminho de construção, para que a gente possa criar essas convicções e essas compreensões, é que eu e você precisamos compreender o não de Deus. Nossa, e como isso é difícil. Compreender o não de Deus. Olhamos para o texto que nós acabamos de ler. Olhamos para o texto que nós acabamos de ler juntos aqui. 2 Coríntios capítulo 12. Marcos capítulo 14. Nós acabamos de ler aqui alguns textos. E se nós olhamos para esse texto, como eu já disse no início aqui, nós percebemos e vemos que o não de Deus, naquele momento, tinha algo maior para acontecer lá na frente. Não era um simples não. Deus não estava dizendo simplesmente não. Não é para fazer. Acabou. Não vou tirar o espinho da carne. Não vou fazer isso. Não. Tinha uma motivação. Tinha um resultado. Tinha algo para acontecer. Não era simplesmente não, porque eu gosto de dar não. Ah, eu disse não porque eu gosto de dar não. Eu disse não porque eu gosto de ver meu filho sofrer. Eu disse não porque eu gosto de ver os meus filhos queridos passarem por dificuldades. Não é simplesmente isso. Tem muito mais. O não de Jesus para a minha vida e para a sua vida, ele é didático. Ele é didático, ele faz a gente aprender, ele faz a gente realmente ter consciências e ter aprendizado no meio dessa nossa caminhada. E se eu e você olhamos para esse texto, ou pelo menos para esses dois textos que nós acabamos de ler, nós vamos perceber o quanto nós precisamos compreender o não de Deus e o quanto isso está ligado com a vontade de Deus. E compreender o não de Deus é realmente compreender a vontade de Deus. Muitas vezes ela não será a mesma nossa. Muitas vezes a vontade de Deus não vai ser a mesma vontade nossa. Muitas vezes não será de acordo com o nosso jeito. Muitas vezes não vai ser do jeito que nós queremos. Jesus Cristo olha para o Pai e diz, Pai, se for possível, na verdade ele diz, Pai, tudo te é possível. Tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Afasta de mim este cálice. Mas aí ele tem uma palavrinha logo seguida. Contudo, faça o teu querer, não o meu. Não faça a minha vontade, faça o teu querer. Isso é uma compreensão de que a vontade de Deus é boa e agradável. Isso é uma compreensão para entender que a vontade de Deus só vai nos fazer bem e não vai nos fazer mal. Queridos, nós precisamos compreender e saber que o não de Deus é para o nosso bem. Nós precisamos entender que o não de Deus vai nos fazer bem.
E uma das coisas que nós aprendemos e uma das coisas que nós temos vivido e vivido na prática é o que vai nos ensinar e o que vai fazer com que a gente compreenda o não de Deus é o tempo. O tempo vai nos ajudar a compreender o não de Deus. Porque na hora a gente não compreende, a gente acha, poxa, Deus não me deu isso. Poxa, por que Deus não me deu isso? Por que Deus não fez assim para mim? Por que Deus não fez essas coisas para mim? Mas com o passar do tempo, e quando eu vejo o resultado desse não lá na frente, e quando eu vejo das coisas que Deus me livrou, quando eu vejo as coisas que eu deixei de passar porque Deus disse não lá atrás, porque Deus me privou lá atrás de algumas coisas, quando eu percebo que no meio do caminho uma série de coisas deixou de acontecer porque Deus disse não, eu compreendo esse não. Por isso que eu digo que o tempo vai nos ajudar. Ele é um ótimo aliado para fazer com que nos ajude a compreender o não de Deus. O tempo mostra que o não nos livrou de algumas coisas. O tempo nos mostra que as coisas poderiam nos machucar, mas o não de Deus nos livrou. Vejam, amados, muitas vezes o não será. Muitas vezes o não será um livramento. Muitas vezes será como ensino para nós. E o que nos falta é esta compreensão. O não de Deus será um livramento para nós. E o que falta muitas vezes para mim e para você é esta compreensão. Mas tudo bem. Eu sei que é muito difícil compreender, porque a gente quer as coisas na nossa hora, do nosso jeito, da forma que a gente gosta, a gente quer desse jeito. A gente quer tudo isso. Mas eu preciso compreender. Eu preciso olhar para as Escrituras e eu preciso olhar para aquilo que Deus faz nas Escrituras através dos seus discípulos, através do próprio Cristo, e trazer isso como aprendizado para a minha vida e compreender que este não quer me livrar de muitas e muitas coisas. Que não é um simples não. Que não é uma negação de algo que eu acho que eu não vou poder viver sem. E que vai, talvez, quem sabe, me machucar. Não é isso. É simplesmente um livramento de Deus para a sua vida. É simplesmente Deus dizendo que aquilo não vai ser bom para você. E eu e você precisamos compreender isso. Muito bem, na construção do caminho, então, nós precisamos compreender o não. Precisamos compreender o não de Deus. E a melhor compreensão é olhar para Jesus Cristo, olhar para Paulo e ver tudo o que está acontecendo ali. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você, e que eu acredito que vai nos ajudar nessa construção desse caminho de convicções, na construção desses caminhos de compreensões, é compreender que tudo vem do Senhor. Epa! Tudo vem do Senhor. Há um texto que reflete muito essa compreensão. Tem um texto que, é claro, tem vários textos que vai refletir muito essa compreensão. Mas eu quero aqui usar um texto com você. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Olha só. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Um texto muito conhecido. Já lemos isso, já trabalhamos em cima desse texto, já falamos sobre esse texto. Eu acredito que esse texto faz com que a gente compreenda cada vez mais que tudo vem do Senhor. Vamos junto lá então? Do 25 até o 34. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito maior valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto,
não se preocupem dizendo: que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Olha aí, quando eu olho para esse texto, eu posso compreender, quando eu olho Deus dizendo e falando: se eu tenho cuidado das aves do céu, se eu tenho cuidado das flores do campo, se eu tenho cuidado de tudo isso, porventura eu não cuidaria de você? E quando eu olho para esse texto, eu fico vendo ele dizer: as aves não precisam fazer as suas vestes, os pássaros não estocam comidas, não faz tudo isso, e tudo que eles recebem vem de mim. Tudo vem do Senhor. Tudo é o Senhor quem dá. É o Senhor que investe os lírios no campo, é o Senhor que alimenta os pássaros, é o Senhor que nos dá as coisas. E eu preciso compreender isso. E, amados, quando nós conseguimos administrar isso no nosso coração, quando nós conseguimos administrar isso no nosso coração, quando você conseguir administrar isso no seu coração e eu no meu coração, os dias se tornarão mais tranquilos e bem mais leves. Os dias se transformarão em dias muito mais tranquilos. Sabe por quê? Porque eu vou aprender a viver numa dependência de Deus. É eu que sei que é Ele que abre porta de emprego. É Ele que me alimenta, é Ele que sabe do que eu necessito. E se eu tenho essa convicção, e se eu tenho essa compreensão, se eu acredito em tudo isso, eu não vou ficar por aí, para um lado para o outro, nervoso, cansado. O que eu não posso é ficar atirado lá num canto achando que as coisas vão cair na minha mão. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer a nossa parte. E Deus vai olhar isso na nossa vida, vai olhar isso no nosso coração. E a gente precisa ter cada vez mais essa convicção. Os meus dias se tornam mais tranquilos, a minha caminhada se torna mais leve quando eu compreendo que tudo que eu preciso, que tudo que eu necessito vem do Senhor, vem do Pai. É o Senhor quem me dá. Precisamos muitas vezes entender que tudo que tenho, que tudo que somos, vem do Senhor, vem do nosso Deus. Não existe ninguém que se preocupe mais conosco que o nosso Deus. No dia em que nós compreendermos isso, nós seremos pessoas mais felizes. No dia que eu e você compreendermos que não existe ninguém que se preocupe mais comigo, com você, que o nosso Deus, nós vamos ser pessoas mais felizes. Nós vamos ser pessoas mais tranquilas. Nós vamos ser pessoas mais confiantes. Nós vamos ser pessoas que vamos entender que mesmo que Ele diga não, e que mesmo que Ele continue em silêncio, que mesmo que Ele não me responda, Ele continua sendo bom, porque tudo que eu já recebi, tudo que eu conquistei e tudo que eu vou conquistar virá da mão do meu Pai, virá da mão do nosso Deus. Querido, eu não estou falando aqui que vamos passar o tempo todo sorrindo, que nós vamos passar o tempo todo sem medo, o tempo todo sem luta, o tempo todo sem algo que vai nos deixar triste. Mas o que eu quero dizer é que se compreendemos isto, saberemos o que nós vamos esperar. Se compreendermos que tudo vem do Senhor, nós saberemos o que esperar. Nós saberemos o que esperar amanhã. Nós saberemos o que esperar no próximo mês. Nós saberemos o que esperar no próximo ano. Saberemos. Porque se eu tenho a compreensão que Deus está me dizendo, através da sua palavra, que Ele se preocupa comigo, que Ele quer suprir. Olha só, o versículo 32, ele diz: pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Sabe que vocês precisam dela. E Ele sabe disso. E quando Ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, Ele está dizendo: confie em mim. Confie em mim. Confie naquilo que eu tenho dito. Confie naquilo que eu tenho falado. Confie no meu não. Confie no meu espera. Confie no meu silêncio. Porque eu sei do que vocês precisam. Eu sei do que é necessário para vocês.
e eu vou dar. E eu vou dar. E a gente precisa ter essa confiança. E quando eu tenho isso, eu dou mais um passo nessa construção, nessa minha caminhada. Eu chego ao ponto 3, e no ponto 3, eu quero dizer para você que nós precisamos compreender que existe o amanhã. Nós precisamos compreender que existe amanhã. Ei, não acaba hoje. É isso que eu quero dizer. Ah, meu Deus, Deus me disse não, e agora minha vida virou... Ai, o que eu vou fazer? Ei, não acabou hoje. Tem um amanhã. Tem um depois de amanhã. Tem semana que vem. Os dias virão, as coisas acontecerão. E eu e você não podemos nos limitar nesse pensamento. Então, percebam comigo, nessa construção, nesse caminho de convicções, eu preciso compreender o não de Deus. Eu preciso compreender o não de Deus. Eu preciso compreender que tudo vem de Deus. Que tudo vem de Deus. E em terceiro, então, eu preciso compreender que existe um amanhã. Não termina tudo hoje. Eu quero te convidar aí a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Vamos lá. 27, 28. 8, 28. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ei, olha só. Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, está escrevendo para Romanos e está dizendo para o povo aqui: nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o quê? Para o bem daqueles que o amam. Para o bem daqueles que o amam. Para o bem daqueles que realmente foram chamados de acordo com o seu propósito. Para o bem daqueles realmente que têm andado com Jesus Cristo, que têm estado com o Pai. Tu entende isso? E se Deus age em todas as coisas, e se Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, Ele está dizendo: ei, não acabou hoje essa história. Não encerrou hoje aqui. Porque o não que eu estou trazendo para você aqui hoje não quer dizer que eu sou ruim. Porque é o amanhã, é o depois de amanhã, é lá na frente que você vai entender que tudo que eu estou fazendo hoje tem um motivo certo para acontecer. Tem um motivo certo para ser dito a você. Porque mesmo o não de Deus e mesmo a espera de Deus é para o meu bem. E por mais que isso pareça ser algo tão difícil de ser compreendido, querido, quando eu entendo que esse Deus me ama tanto assim, quando eu entendo que esse Deus quer o meu bem, que Deus age de todas as formas, de todos os jeitos, para que eu possa realmente ser abençoado, então eu começo a compreender e ter total certeza que Ele continua sendo bom. Esta compreensão está ligada ao fato de entendermos que existe motivo. Nada acontece por acaso. E quando eu percebo que este motivo está ligado com a vontade do Senhor, meus queridos, tudo se torna mais compreensível. Quando eu percebo que o fato de Deus muitas vezes não fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu espero, não tira de Deus essa bondade, ou não faz ele se tornar uma pessoa ruim. Quando eu percebo que Deus age através das coisas pelo amor a mim, por amor a nós, isso se torna cada vez mais compreensível. Quando eu percebo que o não que Deus está me dando hoje está terminando com hoje e existe um amanhã ainda pela frente, eu começo a compreender melhor o que Deus quer para a minha vida. E perceba, amado, que eu já falei aqui há um tempo atrás, isso tudo está ligado com o tempo. Isso tudo está ligado com o tempo. É o tempo que vai me ajudar nessa compreensão. Perceber que Deus tem agido porque nos ama, faz com que a gente entenda o que o amanhã pode nos reservar. Perceber que o que Deus tem agido porque Ele nos ama, faz com que eu e você entenda o que o amanhã pode nos reservar. E o que tem no amanhã para você? Deus disse não hoje. Ok. E aí? E aí? O que será que tem amanhã reservado para você? Tu só vai conseguir saber se você realmente acreditar nesse amanhã. Se você compreender que Deus está preparando algo para você no amanhã. Nosso amanhã
não será um amanhã qualquer. Nosso amanhã não será um amanhã qualquer. Deus tem planos para nós. Deus tem planos para cada um de nós. O que precisamos é ter consciência e entendimento que esses planos serão os melhores e que hoje eu posso viver um tempo difícil, mas confiando no Senhor, posso ter uma manhã bem melhor. E sabe quando eu falo que hoje eu posso viver um tempo difícil? Estou dizendo que você vai estar sofrendo. Porque o tempo difícil que eu quero me referir aqui é um tempo em que você recebeu um não de Deus e aquilo pareceu que foi o fim da sua vida. Aquilo pareceu que o teu mundo acabou. E não é assim. O não de Deus precisa ser compreendido, que a história não terminou e que as coisas não se encerram simplesmente naquele dia. O tempo vai me ensinar e vai trazer compreensão cada vez mais. Mas para isso, eu preciso compreender e entender que existirá um amanhã, existirá um resultado, existirá algo que Deus tem reservado para mim. Mas para mim, tudo isso que nós falamos, toda essa construção de caminho, está ligado a uma única atitude. A uma única atitude. Está preparado aí? Para uma única atitude. Já quero te pedir que você abra a sua Bíblia em Abacuque 3. E nós vamos ler do versículo 17 ao 19. Tudo isso que nós construímos, tudo isso que nós falamos aqui, está ligado numa única atitude. E para mim, é a atitude de se render ao Senhor. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É difícil dizer isso. É complicado dizer isso. Somente uma pessoa que se rende a Deus, que se rende ao Senhor, que se rende de todo o coração ao Senhor, pode realmente escrever algo com tanta força, algo com tanta verdade. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como servos e me faz andar em lugares altos. Queridos, para escrever algo assim, mesmo que me falte tudo, mesmo que me falte todas as coisas, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, eu vou continuar alegre. Mesmo assim, eu me exultarei no Senhor. É alguém que se rendeu ao Senhor, é alguém que compreendeu, é alguém que teve realmente a noção, o entendimento de quem é Deus. E que ele não pode fazer nada, e que não existe nada que possa ser feito sem a presença de Deus na vida dele. Olha só, querido, esse texto para mim é um texto que reflete bem o que é estar rendido ao Senhor, o que é estar rendido ao nosso Pai. Ou seja, Senhor, o que fizer por mim, o que o Senhor realizar, o que o Senhor operar na minha vida, para mim tá bom. Para mim tá ótimo, tá tudo bem para mim. Render-se ao Senhor é se alegrar por tudo que Ele faz. É se alegrar quando Ele diz não, quando Ele fica em silêncio, quando Ele diz sim, quando Ele manda a gente esperar. Render o Senhor é ter compreensão. É ter compreensão que eu não sou nada sem a presença de Deus. Que eu posso viver tranquilo com o não dele. Eu posso viver tranquilo com o espera dele. Mas eu não posso viver e eu não consigo viver sem a presença de Deus na minha vida. E que por mais que o não e que o espere, que o silêncio de Deus seja algo tão sofredor, algo que machuque, algo que faz a gente ficar triste, por mais que tudo isso seja assim, por mais que seja tão difícil para mim e para você, Ele ainda continua sendo bom. Ele ainda continua sendo bom. Render-se ao Senhor é se alegrar por tudo que Ele tem feito. É se alegrar quando Ele realmente trabalha na nossa vida, não de acordo com o meu querer, com a minha vontade, mas de acordo com a vontade dEle. Render-se ao Senhor é louvá-lo por tudo que temos e até mesmo por tudo que não ganhamos. É louvá-lo por tudo que nós temos e até mesmo por tudo aquilo que nós não ganhamos. E será, querido,
E será que nós atingimos essa maturidade? Será que eu e você atingimos essa maturidade? Essa rendição? Esse dizer, Senhor, eu não posso nada, eu não consigo nada se o Senhor não estiver comigo, tá? Eu me rendo, então, eu me rendo a tudo isso e entrego tudo nas suas mãos e permito que o Senhor cuide de tudo e permito que o Senhor faça tudo na minha vida. Eu aceito o seu não, eu aceito o seu silêncio, eu aceito o seu espera. E eu entendo que mesmo tudo isso acontecendo comigo, o Senhor permanecerá sendo bom. É preciso ter maturidade para isso. Por isso que eu disse logo no início da nossa conversa, logo no início da minha ministração aqui, que a construção desse caminho, a construção de convicções e de compreensões trouxe na vida daquelas pessoas um pouco mais de maturidade. Trouxe um pouco mais de amadurecimento para viver aquilo que Deus tem para a vida deles. Mas, querido, o importante é atentarmos para aquilo que nós queremos realmente aprender e para as certezas que nós devemos ter com o Senhor Jesus. Eu não sei se Deus tem dito não para você. Eu não sei se Deus tem estado em silêncio na sua vida. Eu não sei se Ele tem mandado você esperar. Não sei. Mas o que eu sei é que mesmo que Ele tenha e esteja fazendo isso, Ele continua sendo bom. E Ele continua sendo Deus. E Ele vai continuar sendo bom. E Ele vai continuar sendo Deus, mesmo que Ele não faça aquilo que eu queira. E aí eu preciso de compreensão. Eu preciso de entendimento para aprender que os nãos, que os esperas e que o silêncio de Deus está contribuindo com o meu crescimento, está contribuindo com o meu crescimento espiritual, até mesmo o meu crescimento no meio da minha comunidade, no meio da minha igreja e da minha família. Deixa eu orar por você, deixa eu abençoar a sua vida, deixa eu abençoar a sua família, a sua casa neste momento. E nós já voltamos para termos aqui o nosso tempo de ceia, o nosso momento de ceia juntos aqui. Pai, no nome de Jesus, quero pedir que o Senhor possa abençoar essa família, essa casa, abençoar esse lar, ministrando sobre a vida deles, Deus, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, Deus, e ensinando cada vez mais a esse meu querido, a esse meu irmão, Deus, a viver uma vida cada vez mais íntima contigo, uma vida mais próxima do Senhor e uma vida, Senhor Deus, de total dependência. Ó Deus amado, coloque em nossos corações a convicção que por mais que a gente viva, Senhor Deus, por mais que a gente viva recebendo muitas vezes os teus nãos, Pai, a gente precisa entender que o Senhor, mesmo assim, continua sendo bom para cada um de nós. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Chama a sua família, se reúne aí, porque a gente vai ter esse momento de ceia maravilhoso. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. porque me vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus único, incomparável, Ele vive está, vivo está em nós. Ele reina, Ele vive. Ele vive sobre mim, sobre ti, sobre mim, sobre nós. Deus eterno, Deus único, incomparável. Ele vive, ele vive. Ele venceu a morte, morreu, mas venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou. E diz a palavra de Deus que hoje Ele está à destra do Pai, advogando a minha causa, advogando a sua causa. Você também pode ter a certeza que queima no coração de cada um destes que adorou a Deus agora com essa canção. Não é religião, é relacionamento. Ele faz toda a diferença e Ele deseja que você tenha essa vida em abundância pulsando dentro de você, que te traz esperança, que te traz certeza. Se você está sentindo algo diferente agora, é porque talvez você está ouvindo Ele bater na porta do teu coração. Abre a porta e deixa Ele entrar. Se você deseja fazer isso, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Repita após mim: Senhor Jesus, me apresento diante de Ti nessa hora. Eu quero essa vida pulsando dentro de mim. Por isso eu te peço, perdoa-me pelos pecados que eu tenho feito. Perdoa-me por ter desviado dos caminhos da verdade. Entra em meu coração. Seja meu Senhor, meu Salvador, meu melhor amigo. Te dou a minha vida, te dou meu coração. Obrigado, Jesus, por tua vida em mim. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você agora viva em abundância essa vida que só tem quem possui um relacionamento com Jesus Cristo. Ele vive. Com a família sentados, com a família aí, então, nós podemos celebrar a ceia nesse momento. Com a família reunida, nós podemos celebrar a ceia nesse momento. E quando nós celebramos a ceia, quando nós nos reunimos para celebrar a ceia, nesse domingo, em que nós aprendemos e entendemos o quanto Deus tem sido bom, nós lembramos que a bondade do Senhor, que essa bondade do Senhor, que essa bondade do Pai, pôde nos dar a vida eterna. Que a bondade do Senhor pôde nos dar a vida eterna. O não que Deus disse a Jesus naquele dia em que ele orou dizendo: Pai, se possível afaste de mim este cálice, teve como resultado hoje a vida eterna, a salvação para mim e para você, a salvação para nossa casa, para nossa família. E eu quero lembrar isso com você nesse momento. Eu quero lembrar junto com você nesse momento. Aí você com seu pão, você com seu cálice, eu quero lembrar isso com você nesse momento. Marcos, no capítulo 14, no versículo 22, Jesus Cristo manda com seus discípulos: preparem ali a ceia, preparem aquele momento. E Jesus Cristo, no versículo 22, dizia assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem isto é o meu corpo. Jesus Cristo, enquanto comia com seus discípulos, ele parte o pão, ele entrega isso para os seus discípulos, dizendo: toma, receba isso. Isto é o meu corpo.
Quando Paulo vai instruir a igreja lá em Coríntios, ele diz: isto é meu corpo que é dado por amor a vós. Querido, o não de Deus para Jesus teve como resultado a minha salvação, a sua salvação, a vida eterna. Por isso, comamos todos e celebramos nesse momento aquilo que Deus fez por mim e por você. O texto continua, e ainda celebrando a ceia com seus discípulos, no versículo 23 ele diz: em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, e todos beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Maravilhoso isso. Bebamos juntos, celebrando essa nova aliança que Cristo faz conosco. Maravilhoso podemos viver esse tempo com Jesus. Maravilhoso vivermos esse momento com o nosso Pai. Sabe o que diz o versículo 26? O versículo 26 diz assim: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós terminamos aqui o culto hoje de noite. Nós encerramos aqui. Mas antes mesmo de você sair para o seu descanso, para o seu bate-papo em família, vamos cantar um hino juntos? Vamos louvar a nosso Deus juntos? Vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Creia, querido. Coloque isso no teu coração. Deus continua sendo bom. Deus abençoe a tua vida. Abençoe a sua semana. Deus abençoe a sua casa. Abraço grande. Até o próximo domingo. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, sobre toda a terra, Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra, Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar, reina em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o
sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor.